Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma quarta-feira reunidos para mais um podcast FETERJ e eu já quero te agradecer pela sua participação, já no começo, porque eu sei que hoje a gente vai ter muito assunto para falar. E como tema desse nosso podcast de hoje, teremos um assunto extremamente importante, que é os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A cada minuto, uma mulher é vítima de algum tipo de violência no Brasil. Isso não é estatística, é urgência. É um chamado para a gente romper o silêncio e ampliar a consciência e agir. Nesse episódio a gente vai falar sobre proteção, acolhimento, direitos e principalmente sobre como cada uma de nós pode fazer parte dessa mudança, que é super importante, né? A violência contra a mulher não começa no extremo, ela começa no detalhe. Verdade isso, gente. E é no detalhe que precisamos combatê-la. Então, vem com a gente, não deixe de participar. Para dividir a mesa conosco hoje estão duas mulheres de peso. Eu confesso a vocês, Ana Cristina e Fátima, que eu sempre fico nervosa, né, doutor Cláudio? Mas hoje eu estou um pouquinho mais, porque eu sei que da luta de vocês, eu sei que vocês estão há muitos anos na militância, muitos anos na base e muitos anos ouvindo e acolhendo trabalhadoras que passam por esse tipo de violência, né? E eu estava nervosa para que a gente sentasse aqui à mesa para receber vocês. Não nervosa, mas um pouquinho ansiosa. Porque eu sei que é muito importante a gente falar sobre isso no nosso meio, né? Porque as nossas trabalhadoras, que são, né, a grande maioria da categoria de AC e conservação, são as que mais sofrem, porque são as que estão nas periferias, né, Cristina? Como a gente estava conversando um pouco antes, são as que às vezes têm menos condições de denunciar, têm menos condições de muitas coisas. Mas a gente está aqui hoje para debater sobre esse assunto e a gente quer contar com a participação de vocês, que pra gente é importante pra caramba, tá bom? Também está dividindo a mesa comigo o nosso vice-presidente, o Dr. Cláudio Rocha. E deixa eu apresentar, gente, as convidadas do podcast, eu tinha esquecido. Está conosco hoje a Ana Cristina Duarte, ela é secretária da Diversidade Humana da UGT Nacional e da UGT Rio. E quando eu der a palavra para ela, ela se apresenta melhor, porque ela tem outros trabalhos também. E também está conosco a Fátima Maria dos Santos, ela é vice-presidente do Semaco Rio e secretária da Mulher da UGT Rio. Então, como eu falei, para a gente é uma honra estar compartilhando a mesa com vocês. Eu sei que hoje o podcast vai ser muito rico, vai ter muita informação e eu quero pedir a você que está nos assistindo, compartilhe o nosso link, curte a nossa página, o @podcast FETERJ no Instagram, e curte a nossa página no Facebook, Podcast FETERJ. E vem participar com a gente, manda a sua pergunta. Se você também quiser um acolhimento, manda pra gente. A gente não vai divulgar nada pra ninguém, a gente está aqui para te ouvir e que a gente espera que você participe conosco nesta tarde. Doutor Cláudio, dá suas boas-vindas aos nossos trabalhadores e trabalhadoras e vamos tocar esse podcast. Bem, gente, seja breve, por favor. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Boa tarde, Domênica. Boa tarde, minhas companheiras de luta aí, Fátima aí do Semaco Rio. Boa tarde, Ana Cristina aí do Cintavus e também da nossa querida UGT Nacional na luta da diversidade aí. E é um prazer estar aqui participando desse programa, muito mais hoje na condição de ouvinte. Eu vou ouvir muito e falar pouco, só lembrando o seguinte, a importância do homem nessa discussão pelo fim da violência contra a mulher. Por quê? Porque nós temos um papel de auxiliar na desconstrução, vamos assim dizer, de uma sociedade machista,
de uma ideia que o homem nasceu para proteger a mulher e a mulher nasceu para servir o homem. Isso é uma coisa muito enraizada na minha geração, por exemplo, já com 59 anos de idade, e nós temos esse papel de desconstruir, nós temos que entender a igualdade de gênero, nós temos que entender o empoderamento da mulher, a luta da mulher, e temos que realmente acabar com essa questão de que nós é que temos que determinar o lugar da mulher onde ela quiser ficar, onde ela quiser ir. E somos essenciais, nós temos que lutar para desconstruir essa sociedade machista que acaba fomentando essa violência contra as mulheres que ocorre em todos os lugares e ambientes. Então é um prazer recebê-las aqui. Partindo desse princípio, volto para a Domênica para a gente dar início a esse bate-papo que vai ser super interessante hoje. Antes de eu passar a palavra para as nossas convidadas, eu quero te falar a enquete do dia. Você, mulher, já conhece os canais de denúncia para denunciar qualquer tipo de violência? Se você ainda não conhece, bota na nossa enquete, a gente vai estar aqui também, ao final, te dando esses canais para que você possa ter mais conhecimento e até mesmo dos seus direitos, né? Então vamos lá, eu quero passar a palavra para Ana Cristina, pedir que você se apresente, pedir que você dê sua introdução sobre o nosso tema do dia, né? Que é 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Então, Cristina, a palavra é toda sua. Obrigada, Domênica. Boa tarde a todas, todos e todes que estão nos assistindo nesse momento. Quero agradecer, né, a participação de vocês, que vocês curtem, compartilhem, enviem resposta para nós aqui. E caso mais adiante vocês ouvirem, pode estar enviando as perguntas também, que a gente no decorrer do tempo a gente vai respondendo. Me chamo Ana Cristina Duarte, tenho 56 anos, sou mãe de 2 homens e sou avó de 2 meninas. Vou fazer minha autodescrição porque eu entendo que pode ter alguns companheiros e companheiras que estão nos assistindo, né? E aí é muito natural hoje a gente estar fazendo essa autodescrição. Sou uma mulher negra retinta, uso cabelo com trança e enrolado, mega ré, uso óculos, estou usando um vestido estampado azul claro com azul escuro e rosa, estou com um brinco colorido, tô com um colar de madeira e tô com um tamanco preto. É isso. E assim, sou dirigente sindical do Sindicato Santa Cruz e através dos trabalhos realizados, eu faço parte da Central Sindical União Geral dos Trabalhadores na Secretaria da Diversidade Humana da UGT Rio e da UGT Nacional. Faço parte também da diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Ações, Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes, que é a nossa categoria, né, que são, costumo dizer que identificar a nossa categoria em algum espaço de debate ou de comunicação que a gente está, reconhecer como Gari da Conlurb e Gari da Clean, Conlurb Rio e Gari da Clean Niterói. Fica mais fácil de entender quem somos nós. E também aquelas moças que estão lá limpando a escola, servindo um café no escritório e que estão fazendo as suas limpezas nos hospitais. Então, esses trabalhadores somos nós, é a nossa representação. E dizer que, na maioria das vezes, a gente sabe que são esses trabalhadores que estão lá na periferia e trabalhando também na invisibilidade. Faço parte de alguns conselhos, municipal, estadual e nacional, e sou uma mulher militante. Para além dos meus trabalhos, sou uma militante de base e trabalho na Secretaria da Mulher de Niterói, no eixo étnico-racial e diversidade humana. Diversidade, lá, né? Diversidade humana. Diversidade humana é a nível sindical. Lá é diversidade. Só diversidade. Faltou nada, não? Não faltou. Tem certeza que preencheu todo o currículo? Preencheu. Olha, muita coisa. Eu fiz um resumo
porque se for falar de tudo, fica é muita coisa. Então eu falei os essenciais, né? Então temos uma alta representatividade na pessoa da Cristina, né? Sim, sim. E agora, Fátima, se apresenta pra gente, Fátima. Não menos, menos e não mais. Se apresente pra gente. Ai, gente, boa tarde a todos. A todas e a todos. Estou um pouco nervosa. É a minha primeira vez que participo, né, desse evento, né, de estar aqui conversando com nossos trabalhadores, com nossos amigos. Eu me chamo Fátima Maria dos Santos Conceição, moradora de Guapimirim, vice-presidente do Sindicato de Asseio e Conservação do Rio de Janeiro, Semaco Rio, secretária da Mulher da Central Sindical União Geral dos Trabalhadores e fundadora do Núcleo Social e Cultural Refulier. Núcleo Social e Cultural Refulier, que é um trabalho social que eu desenvolvo em Guapimirim. Estou um pouco assim, feliz, quero agradecer muito esse convite para participar aqui. Me desculpem aos nossos amigos pelo meu nervosismo, mas assim, também vou fazer minha autodescrição. Mais uma vez, eu me chamo Fátima Maria dos Santos Conceição, tenho 67 anos, sou divorciada, ou seja, voltei a ser solteira, né, mas tenho um companheiro. Sou mãe de 5 filhos, sendo que, na verdade, 8 partos. 5 vivos e 3 mortos, né? E uma menina também, né, que é meu pinguinho de leite, né? Então eu tenho 6 vivos e 3 mortos. Sou vice-presidente do Asseio e Conservação, mas eu estou me descrevendo, eu quero me descrever assim, um pouquinho parecido com a Cristina. Sou uma mulher negra, também de cabelos de mega ré. Estou vestindo blusa branca, calça preta e branca, sapato branco, tênis branco. Estou com um relógio e uma pulseira, brincos, ou seja, essa é a minha descrição no momento. E eu desejo que tudo que aconteça aqui eu possa satisfazer com uma resposta aos meus companheiros, minha companheira. Agradeço demais por tudo. Que bom, Fátima. A gente, como eu falei, né, no começo, na minha introdução, eu realmente fiquei muito feliz de receber vocês duas aqui hoje, de verdade, assim, né, eu estava até um pouquinho ansiosa. Ontem eu tenho uma grande amiga, minha amiga de infância, moradora de uma comunidade aqui no Rio, né, o nome dela é Márcia, e nós sabemos as dificuldades, né, das mulheres que moram em comunidade, enfim. E ontem eu mandei uma mensagem para ela e falei assim: amiga, eu queria tanto que você entrasse amanhã no podcast para participar, porque eu sei que você tem um posicionamento muito firme em relação, né, às lutas das mulheres. E ela falou assim: cara, eu vou entrar e tal. Ficou toda feliz quando eu falei, né, da participação e tal. Por quê? O que acontece? A gente, no mundo sindical, a gente quer defender, às vezes, muito o direito do trabalhador, né? E a gente não acolhe, às vezes, o trabalhador. No caso, hoje a gente está falando da mulher, né? Mas os homens também passam por vários tipos de situações que também precisam de acolhimento. Então, eu acho que essa nossa conversa hoje é mais para abrir essa possibilidade também, né? De acolhimento e tal, enfim. E aí eu também não quero ficar falando muito, porque senão eu vou tomar o espaço. E eu falei pro Dr. Cláudio que ele não tem direito de falar muito hoje. Porque ele fala pra caramba, gente, mas assim, ele também fala tudo muito pertinente àquilo que a gente está tratando, né? Com bastante conteúdo. Mas hoje a palavra vai ser de vocês. Mas antes disso, deixa eu só dar um anúncio aqui, gente, né, para os nossos trabalhadores da categoria de administração de imóveis. A gente está finalizando a negociação coletiva.
Na FETERJ, a gente recebe muita mensagem através do nosso WhatsApp referente ao percentual da categoria. E o Dr. Cláudio, que faz a negociação coletiva dessa categoria, me informou que ele já fechou o percentual para os trabalhadores de administradoras de imóveis do interior do Rio em 5%. Então, você que nos acompanha, que é da categoria de administradores de imóveis, o percentual do aumento salarial para vocês foi fechado em 5%, tá bom? Retroativo a maio. Isso, gente. Retroativo a maio, que maio é a data base de vocês. E se me permite, só uma palavrinha rápida sobre isso. À vontade. É só lembrando o seguinte, que na convenção dos empregados em empresas de compra-venda, alocação e administração de imóveis, nós não tínhamos a previsão do feriado do comerciário, daquela terceira segunda-feira do mês de outubro. E esse ano ela entrou. Então, se você empregado, trabalhou no feriado que a gente conhece como dia do comerciário, você tem direito a esse dia em dobro. Tá? Em breve a convenção vai estar disponível na nossa página na internet, feterj.org.br. Sim, isso aí, Zé. Assim que tiver finalizado, a gente publica, né, na nossa página, como o Dr. Cláudio falou, no www.feterj.org.br. E eu queria lembrar vocês que nós temos os nossos canais de comunicação, né? Além do nosso Instagram e Facebook, nós temos o Fale Conosco no site e temos o nosso WhatsApp, que é o 21 98494 8118. Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco. Vamos lá, gente, vamos lá, porque tem muita coisa para falar. O tema hoje é sobre o fim da violência contra a mulher. Amanhã, no dia 20, começa uma campanha nacional, né, Ana Cristina, como a gente estava conversando. Na verdade, acho que é mundial. É mundial? Não. A dos 21 dias? É uma campanha, acho que é uma campanha mundial. Posso até fazer mais. É uma mobilização global, que ocorre anualmente de 20 de novembro a 10 de dezembro. É mundial a campanha. Olha a importância dessa campanha. Amanhã começa, né, os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E é uma convocação mundial para a gente olhar esse assunto com mais profundidade. Então, eu gostaria de passar a palavra para você, Ana Cristina, que tem propriedade para falar desse assunto, para a gente desenvolver o tema, e pedir a você que está nos acompanhando através da rede social, compartilha esse link, curte a nossa página e vem com a gente, tá? Vai ter bastante assunto aqui hoje. E o Léo quer falar, gente. Aproveitando aqui, antes só de estar passando a palavra para ela, né? Saudando os companheiros que já estão aqui nos acompanhando. Está aqui conosco o Dr. Flávio, tá o Luiz Amênio, tá a Celina Cruz, Yuri Vetores, Rodolfo Soeiro, Jorge Cruz, o companheiro Romero Duarte e Marcelo Rocha. Boa tarde, companheiros. Meu companheiro Yuri de toda semana, nosso diretor Flávio, seu Armênio, nosso companheiro também de luta da UGT. Boa tarde, Celina. Em breve a gente quer você aqui, hein? Com a gente participando da mesa. Romério, boa tarde, nosso Gari, que hoje é vereador da cidade de Niterói, companheiro de luta da Ana Cristina, né, Cristina? Sim. Marcelo, boa tarde. Obrigada pela participação de vocês. Vamos lá, gente. Vamos lá, Cristina. A palavra é sua. Fica à vontade para falar sobre o nosso tema. Os 21 dias de ativismo, ela tornou-se uma campanha mundial, mas inicialmente criada em 1991, ela foi apresentada como os 16 dias de ativismo, dando início em 25 de novembro pelo fim da violência contra a mulher. E aí, em 2003, o Conselho Nacional de Justiça apresenta a proposta dos 21 dias de ativismo, iniciando em 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Com um viés de que, segundo todas as fontes de pesquisa e estatística, as mulheres negras são as maiores vítimas
de todas as violências e do feminicídio no Brasil. E aí foi dado início a essa campanha que se tornou-se mundial dos 21 dias de ativismo, que perpassa, né? Inicia no Dia da Consciência Negra e vai até dia 10 de novembro. Aí ela ampliou-se, né, de 16 para 21 dias. Sim, e doutor Cláudio, eu já queria pedir para que a gente após o dia 10, né, Cristina, a gente marque outro podcast para a gente falar sobre uma pauta dos direitos humanos. Dos direitos humanos, porque eu também acho que é um assunto bem importante para a gente trazer à nossa mesa. Perfeito. Pode ser? Pode ser. Então, Cristina, já fica o convite para a gente já fazer um novo podcast falando sobre esse tema que também é importante pra caramba. E tem tudo a ver com a nossa categoria, né? Sim. Porque como a gente comentamos inicialmente, por ser uma categoria que estão praticamente, a maioria deles residem em comunidades, em áreas menos privilegiadas. Sim. E aí a gente sabe que a pauta dos direitos humanos, a questão dos direitos humanos afeta diretamente a vida dos nossos representados. E precisamos falar sim, e muito sobre os direitos humanos. Sim, e aí a gente já está fazendo o convite oficial para você estar aqui. Fátima também, se tiver com a agenda livre nesse dia, vamos fazer uma composição aqui de uma nova mesa para falar sobre esse assunto que para a gente é importante. Fátima, agora fala a sua introdução também. Eu queria saber de você. Gente, tudo aqui tem uma colinha, nada aqui é somente da minha cabeça, não. Tem uma colinha. Eu te dei a minha cola? Veio, doutor Cláudio? Não, gente, eu não dei a minha cola. Só um minuto, porque tem cola aqui, acho aqui. Fátima, a Cristina falou, né, fez a sua introdução, e aí eu fiquei pensando, você está há anos, né, vivendo na base. Não que a Cristina não viva porque ela vive também, mas que aí a Cristina tem outras atribuições, né, Cristina? E você não, você é da base mesmo. Você está lá no meio das nossas trabalhadoras, você vai para Bapi, vem para o Rio, e está aqui, está acolá. Eu queria que você falasse, Fátima, sobre, no meio dessas trabalhadoras, os relatos que você mais escuta sobre as violências, violência, né, contra as nossas trabalhadoras. Que você relatasse um pouquinho por tudo que elas sofrem. Companheira, fiquei até sem palavras, porque se eu for relatar tudo aqui, a gente não vai acabar hoje. Não, a gente vai sim. Mas umas coisinhas só. É muito pertinente essa sua pergunta, e realmente eu estou em todos os setores, todos que eu posso. Eu gosto de estar como trabalhador no dia a dia. Eu entendo que eu ser a dirigente não é só eu estar ali defendendo só o salário. Eu acho que você usou um termo acolher em todos os sentidos. Sim. Entendeu? Se eu for falar, preciso falar isso, companheira Domênica, até as coisas mais íntimas, mais pessoais, eu estou sempre pronta para ajudar. Eu acolho, né, quando elas estão com problemas pessoais. Na Fátima, só para tu ter ideia, eu tenho 146 grupos de pessoal trabalhador da limpeza de várias empresas. Morreu alguém na Fátima, estou ali, tá? Passo a noite cuidando, dando atenção, acolhendo. Agora, na área da violência, muito também. Violência institucional, violência doméstica, violência sexual, vários relatos, vários tipos, né? E aí, como me comporto? Primeiro, sendo bem carinhosa com elas, ouvindo, porque muitas das vezes o que falta
é que você decline seu ouvido para ouvir, né? As queixas, as reclamações, não pode só ouvir de qualquer jeito, tem que ter todo um direcionamento, um cuidado, até no modo de falar. Às vezes você até quer falar algumas coisas, mas você tem que se segurar, porque senão, né? E assim, eu procuro ser bem acolhedora, procuro orientar para que a gente tome várias providências, entendeu? Algumas coisas eu oriento na área psicológica quando eu percebo isso, né? E assim, eu dou toda a atenção, mas é muitas queixas, se eu te disser, muitas mesmo. Muitas das vezes eu fico triste e sofro com elas, porque às vezes... Na verdade a gente sente, né? Sente, e muitos dos casos não tem solução. Rapidamente, para te falar de um setor, não posso citar nome, mas o que acontece? Sabe o que ela falava? Não, Fátima, eu não posso denunciar porque eu dependo desse emprego. Não, isso é o que mais acontece. Entendeu? O né? que mais acontece. E aí você fica de pé e mãos atados, você quer fazer, você quer gritar, você quer matar até, mas acontece que você não pode fazer nada, porque ela depende daquele serviço, daquele salário. É assim, Fátima, a nossa campanha esse mês, Ana Cristina, está sendo sobre o fim da violência e sobre o Novembro Azul, né? E o que eu mais venho falando toda semana é que a gente precisa denunciar. E aí a gente esbarra nessa situação. Eu denuncio e sofro os reflexos da denúncia, ou eu me calo e sofro os reflexos dos abusos, da violência, né? E aí, cara, assim, é muito complicado, né? A gente tratar essa situação porque é um assunto muito delicado, né? Mas continuo afirmando aqui que foi a nossa campanha do mês. A gente precisa denunciar, não tem jeito, né? Mas você, como na base, que eu sei que realmente você é da base, você deve ficar numa saia muito justa quando esbarra nessa situação. Muitas das vezes eu tenho que ajudar a fazer a denúncia discretamente, com muito cuidado para elas não terem sofrer os reflexos ali do setor, precisa trabalhar. Muitas das vezes eu consigo transferência, tirar elas daquele ambiente, principalmente quando é no setor de trabalho, né, que é institucional. Agora, quando é em casa, eu também já tive alguns fatos que eu precisei pedir ajuda, sabe, doutor Cláudia, alguns amigos, alguns advogados, algumas pessoas, para que me encaminhassem, para que eu pudesse falar para aquela mulher o caminho certo que elas teriam que ter. Graças a Deus, alguns casos eu consegui aqui no Rio resolver de boa, entendeu? Outros não, outros eu tive que orientar que não tem jeito, tem que ir para a justiça mesmo, tem que ir na delegacia. Já teve casos que eu fui até a delegacia para dar o apoio para elas, né? Porque teve uma que agarrou tanto na minha mão, não sei quem suava mais, se era eu ou se era ela. Entendeu? De nervoso, porque eu também não tenho o hábito de estar na delegacia, mas eu precisava estar com ela. Mas né? acaba sendo o nosso papel. O nosso né? papel. E é onde eu disse, não é só... Essa rede de apoio, né? É verdade. Exatamente. Não é só eu me preocupar com o salário que ela ganha, com o ticket que ela ganha. Ela tem outras coisas que você precisa. Aí, dona Fátima, eu preciso... Estou tendo problema lá com meu marido, preciso sumir de lá. Eu já tive casos que eu ajudei a trabalhadora sumir daquele ambiente, do ambiente de casa e do ambiente do trabalho. Entendeu? Mas também não é a primeira vez que eu toco até nesse assunto, porque não posso. Mas assim, e eu gosto, viu? Eu gosto muito de estar lá na base. Eu gosto de ouvir e sou muito bem recepcionada por elas, por todos os trabalhadores, não só as mulheres. Entendeu? Eu tive um caso também de violência da mulher para o homem, sabe? E aí eu tive que ter todo um jogo de cintura, né? Para conversar com a companheira, porque ele já não estava aguentando mais, e consegui tirar ele de um serviço também e levar ele para um outro ambiente, né? Assim, mas gosto do que faço, tenho prazer em ajudar
e sei que elas precisam, todos nós, tanto mulher quanto qualquer tipo de violência, tem que ser denunciado, tem que ser falado, mas precisa ter esse acolhimento, porque não adianta só falar e a gente está ali ouvindo e não ajudar a fazer nada. A gente precisa fazer alguma coisa. Cristina, Sim. a gente vinha conversando um pouco antes de começar o podcast, né? E a gente sabe o quanto, assim, a violência impacta a vida das nossas trabalhadoras, como a Fátima bem relatou, né? Muitas vezes, assim, eu imagino assim, tá? Eu nunca sofri nenhum tipo de violência, gente, de verdade. Fui casada há 15 anos, tive outros relacionamentos, nunca sofri nenhum tipo de violência dentro do relacionamento, nem fora do relacionamento, graças a Deus, né? Mas a gente sabe que a realidade de muitas mulheres não é essa. E eu fico pensando assim, a gente se aborrece, a gente já vai trabalhar mal, a gente isso, a gente aquilo. Você imagina você sendo agredida. Como é que você trabalha? Não tem como. E às vezes o patrão que está do outro lado não está nem aí pro que você está sentindo, pro que você está passando. E aí é a minha pergunta, né? Os impactos que tudo isso causa na vida da trabalhadora. Porque assim, se a gente às vezes se aborrece e não quer trabalhar, você imagina sendo agredida. Como é que a gente faz? É difícil. Quais são os impactos, Cristina, que você considera assim, Na para a vida? realidade, a violência física é o último estágio, né? Uhum. Porque muito antes da mulher ser agredida fisicamente, Sim. ela sem perceber, ela já vive a violência psicológica. Você não sabe, essa comida não tá boa, não enche meu saco, não. Você é E maluca, você quer parar com isso, você tá doida? Tá doida? Então, Você não sabe o que tá falando? muitas mulheres não têm o conhecimento dos 5 tipos das violências Então, que abrange gente. Vai, a Lei Cristina. Maria da Penha. Sim, vamos lá. Então ela é xingada, ela é humilhada, ela é rechaçada, né? Mas ela não está sabendo que ela já está sofrendo uma violência ali, que é a violência psicológica. Você é chata, fica me apurrinhando, me dá minha chave pra cá. Você não vai sair não, me dá aqui, com a minha chave você não vai. De repente só tem uma chave dentro de casa, e aí ela não fizeram uma outra chave, e essa chave fica sob o domínio do companheiro. Me dá minha chave, não vai sair. Ela já está passando pelo outro tipo de violência, que é a patrimonial. E quando retém o documento, me dá meu dinheiro aí, me presta aí, dá meu dinheiro aí, pode me dar o dinheiro. O simples fato de fazer um pedido com uma certa autoridade, ela já está também vivenciando uma violência patrimonial, que está inclusa na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Mas muitas das nossas trabalhadoras e outras trabalhadoras não têm esse conhecimento. Não, né? não tem. Mas isso é antes de chegar na violência física. E que isso também afeta pra caramba. E a gente às vezes vai trabalhar bem chateada porque tudo isso aconteceu e a gente já está sofrendo a violência. Exatamente. Aí tem a violência moral também, porque a mulher é moralmente ofendida, mas ela não não tem o conhecimento que esse tipo de violência, vai chegar no estágio daquela que é a violência física. E quando a violência física ela se perpetua, é o caminho, como a gente acontece por aí, que é o feminicídio. Sim. Que hoje, por exemplo, a gente está aqui agora nessa conversa, mas tem várias mulheres sendo agredidas, tem várias mulheres que estão sendo assassinadas agora, nesse momento, né? A gente sabe que é isso. É o que as estatísticas nos apresentam a todo instante. Por minuto morrem um número expressivo de mulheres no Brasil. Aí não é só aqui no Rio, não é no Paraná, não é na Bahia, em todo o Brasil acontece um número surpreendente de mulheres sendo agredidas e violentadas e mortas. E assim,
Outro grande índice também que está se apresentando que é contra as meninas e contra as crianças. Então, está assim, uma situação muito alarmante. Sim. Que a gente, como dirigente sindical, a gente precisa levar esse conhecimento para os nossos representados e levar também para esses nossos representados aonde estão a rede de apoio, onde eles possam acolher quando necessário. Sim, Cristina. Por isso que na minha introdução eu falei que esse assunto é urgente. Exato. Né? Ele não é só não é uma estatística. Ele é urgente, ele está acontecendo a todo minuto. Se a gente olhar bem, a gente sofre violência a todo tempo, né? Eu tô com uma companheira aqui que falou que ela sofreu todos esses tipos de abuso, Exatamente. Né, de violência. Ela colocou assim, passei por tudo isso, meu Deus. Né? E quando a gente toca nesse assunto, a gente leva as mulheres também a um momento de reflexão. Exatamente, porque assim, tudo é o conhecimento, tudo é que seja passado e assim de forma também muito tranquila. Sim. Que existe várias formas de você estar apresentando essa temática. Sim. Eu costumo fazer muito as palestras sobre esse tema em comunidade. Minha comunidade de Niterói, então faço muitas rodas de conversa e dependendo da forma que é encaminhado, um problema é criado. E aí assim, como eu já trabalho também com as redes, fica mais fácil de passar o problema e encaminhar para onde ele será resolvido. Sim, porque isso é importante também, né? Porque já aconteceu casos, doutor Cláudio, da pessoa chegar, fazer a palestra, mas não encaminhar a rede de apoio. E aí já tivemos um problema com isso lá no município de Niterói. Né? Eu falo muito em Niterói porque é ali que é meu território. É meu país e meu território ali que a gente vivencia esse tipo de coisa. Então, assim, para além de ter o processo de formação, a gente precisa encaminhar a rede de apoio. E aí, eu também, como estive conversando com você antes, a gente pode estar encaminhando aqui no Instagram da federação as redes de apoio de violência contra a mulher, né? Que caso de que alguém precise de alguma orientação, essa moça aí, por exemplo, se ela não sabe onde é o centro especializado de atendimento à mulher, se ela não sabe onde está o Ministério Público, um órgão que possa estar encaminhando, ela possa estar conversando, ela vai acessar o Instagram, o site e vai estar conhecendo e sabendo onde ela vai buscar a rede de apoio. Cristina, o Léo tá aqui com a gente, que ele é o nosso assistente aqui do podcast e eles também cuidam das nossas redes sociais, né, que é a empresa3.com. A gente nunca falou, né, Léo, da empresa3.com, que é da empresa3.com, né? Eles estão com a gente há muitos anos na federação, fazendo a parte de comunicação, né, do nosso site, agora do podcast, do Facebook, Instagram e Facebook. Então, Léo, já é uma proposta para a gente fazer um post, né, do Cláudio, sobre as redes de apoio. Sobre as redes de apoio, né, onde as mulheres podem... Eu ia até fazer uma pequena observação. Fala. Porque a federação, ela representa, e os seus sindicatos filiados, a maioria trabalhadores do segmento de serviços. Sim. Seja na área de terceirização, auxílio conservação, limpeza urbana, pessoal de condomínios, pessoal de cabeleireiros e etc. E tem pesquisas que dizem que a violência contra a mulher, ela, no ambiente de trabalho, ela ocorre muito mais, ela tem uma incidência maior nos segmentos que nós representamos. Sim. Porque há muito preconceito em relação e marginalização, uma visão assim marginalizada da prestadora de serviço, da terceirizada, da cabineira de elevador, da faxineira, da pessoa que trabalha da copeira. Tá? Então vocês devem lidar com isso no cotidiano de vocês. Toda hora é uma denúncia de que alguma mulher sofreu alguma violência no ambiente de trabalho. E como a Fátima colocou no início, quando a Fátima está atuando, a Ana Cristina também, vocês estão atuando representando várias pessoas de uma só. Vocês estão atuando enquanto mulheres, enquanto cidadãs, enquanto dirigentes sindicais, enquanto dirigentes de associações, enquanto representantes de central sindical e por aí vai. E
qual seria a importância? Eu acho que o sindicato, as pessoas veem o sindicato às vezes como só serve para dar aumento de salário, e reclamam muito do papel do sindicato. As pessoas não conseguem ver o sindicato como uma entidade realmente em defesa do trabalhador, em defesa da trabalhadora. Então, qual seria o papel que vocês entendem que o sindicato deve desenhar? A Cristina falou desse encaminhamento. Qual a importância que vocês acham que o sindicato tem para auxiliar nessa luta pelo fim da violência contra a mulher? Porque nós já adotamos várias campanhas. Nós adotamos a campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente adota a campanha pela erradicação do trabalho infantil e a gente adota a campanha também pelo fim da violência contra a mulher. Só que a maioria dos trabalhadores não sabe disso. Não. Eles podem procurar os sindicatos, eles podem procurar a federação. Como é que funciona isso na cabeça de vocês? Eu sei também. Nós também respondemos junto. Pode ser junto. Mas eu vou falar um pouquinho. Eu entendo que eu faço já esse papel na rua pelo sindicato. Perfeito. Tá? Eu faço todo o acolhimento e tal, mas entendo que dentro do nosso jurídico, assim, não estou dizendo que tem que acontecer, mas acho importante cada sindicato, se pudesse ter uma salinha, um dirigente também, uma pessoa preparada para poder, quando tiver essa coisa, por exemplo, eu estou na rua, mas estou em vários setores. Esbarro com a Domênica, digamos assim, né, vou usar assim, num setor de trabalho, mas eu tenho outros lugares para ir e às vezes ali naquele local de trabalho eu não posso dar toda a atenção porque elas estão em horário de trabalho, tem os fiscais, tem os encarregados, mas se eu disser, olha só, tu vai para o sindicato que tem uma pessoa lá, uma sala que vai dar continuidade ao teu papo e essa pessoa preparada vai recebê-la com toda a atenção, com todo o acolhimento e vai dar todas as orientações para ela. Uma pessoa que realmente tenha o conhecimento de tudo que a Cristina está falando, de toda essa rede. Porque também não adianta só chegar lá no sindicato e falar e ficar ali no papel. Agora, também é importante que essa pessoa seja uma mulher, né? Justamente. Vou fazer essa pergunta, só que... Eu gostei da sua provocação. Isso é uma provocação. Tem que ter no sindicato da companheira Cristina, no meu, todos eles. Não precisa ser uma coisa imensa, mas assim, que você é um dirigente, bateu lá, porque às vezes, muitas das vezes, os delegados sindicais, homens, vão para os setores também, os diretores vão para os setores. E aí a trabalhadora fica constrangida de falar. No setor também. Como já teve período lá no meu sindicato, no período que o nosso companheiro Antônio Carlos, que Deus o tenha, estava presente, teve uma trabalhadora, uma gari, que ela chegou lá e no sindicato era para fazer a denúncia, mas ela não quis falar com o Antônio Carlos, não quis falar com nenhum. Ela me chamou num canto, eu posso conversar com a senhora? Chega fragilizada já lá. Você está entendendo? Então é muito importante, na minha opinião, seria muito importante que nós tivéssemos, que a UGT abraçasse também essa eu acho que é ideia. uma provocação, tanto para os sindicatos como para a central. Para que tivesse ter um olhar mais diferenciado. Isso aí. Diferenciado. Para essa situação, porque vai muito de encontro a que a companheira colocou aqui. Muitas vezes a gente passa por isso, mas não encontra apoio em ninguém. Ela escreveu aqui. Falamos com a nossa família e eles não acreditam. Né? A gente sabe o que na prática é realmente isso que acontece. E aí acaba que a trabalhadora passa por tudo isso calada. Porque ela não encontra uma rede de apoio. Mas se essa proposta da Fátima fosse aceita pelas nossas entidades, e a gente fala pelas nossas porque a federação tem os sindicatos filiados e a nossa central, a qual a Ana Cristina é secretária da Diversidade Humana, você é secretária da Mulher, e o Dr. Cláudio Rocha é vice-presidente, e aí eu quero fazer essa provocação, né, gente? Eu também não vou deixar passar em branco. Eu quero fazer essa provocação de vocês levarem isso para um debate interno e que, de repente, surta algum efeito, né? E é só isso, né, doutor Cláudio? Uma provocação assim de leve. Não, mas
depois você fala. No jurídico, às vezes, a gente atende uma pessoa, vamos supor, a pessoa foi dispensada por justa causa, ou foi acusada de roubar, alguma coisa, furtar. Essa pessoa, ela já chega de forma muito sensível, fragilizada, e ela quer conversar com o advogado, mas num ambiente particular, num ambiente fechado, porque não quer que ninguém ouça. Sim. Então, quer dizer, que é uma coisa que infelizmente está no nosso cotidiano, vai ser feito um processo, o processo vai ter... Você imagina uma mulher que chega vítima de violência no ambiente de trabalho, completamente fragilizada, você atender ela, vamos dizer assim, entre aspas, a céu aberto dentro do sindicato, com outras pessoas ouvindo, porque a gente ainda tem uma cultura machista. Essa violência contra a mulher, na verdade, no ambiente de trabalho, ela é uma representação do que a gente tem na nossa sociedade, não é isso? Então, eu acho muito bom. Bem, vamos levar isso em discussão na federação. Isso, agora, é necessário também que as entidades sindicais façam um trabalho para que nas suas renovações de diretoria, para que a gente possa trazer mais mulheres para dentro do sindicato, como sócias, como associadas, mostrar a importância do sindicato e essas associadas para que elas possam concorrer nas eleições, aumentando o percentual, porque você tem várias categorias profissionais que a maioria da categoria é formada por mulheres, mas na diretoria você não tem mulher. Isso é uma luta muito que nós temos que fazer, temos que insistir nessa questão de modificar isso. No meu ponto de vista, eu vou ter que retornar alguns anos atrás. Lá para 2003, um pouco antes do governo Lula ganhar, lá no Sindicato Santa Cruz nós formamos uma comissão de mulheres. Porque, como a menina falou, ela precisa de uma escuta. E se chega num espaço onde essa escuta não existe, ela não vai se sentir acolhida. Sim. E quando nós criamos essa comissão de mulheres, foi voltada para realizar várias atividades para as mulheres da categoria. E aí a gente se mobilizava através de sexta-feira, tomava uma cerveja, aí marcava já o sábado para estar fazendo uma palestra. E automaticamente, eu lembro que Romero, a gente, por eles estarem já inseridos nas comunidades, a gente saía, era muito engraçado, para fazer ação social dentro da comunidade. Eu me lembro que eu ia para a Secretaria de Saúde, pegasse um monte de cartaz de saúde, de educação. Aí chegava lá na comunidade, dia de sábado, colava tudo por lá, e aí começava a conversar com as pessoas, e era assim, nós começamos assim, comissão de mulheres. E aí veio a eleição, o governo Lula ganhou, o governo Lula cria Ministério de Mulher, da Igualdade Racial, chega a primeira conferência de política para as mulheres. E aí, lá no Santa Cruz, nós já tínhamos uma comissão formada e reconhecida, porque a gente fazia, todo mês a gente fazia uma atividade para as mulheres. Foi assim que começou o movimento de mulheres lá no nosso sindicato. Todo mês era alguma coisa a gente fazia, era churrasco, era passeio. Eu lembro que teve um dia da mulher que fomos pro sítio lá em Itaboraí, pegamos o ônibus e levamos a turma lá pro sítio de Itaboraí. As mulheres, quantos anos tem isso? Muitos anos, as mulheres adoraram. E a partir dessa mobilização, não ficamos só na mobilização de atividade para elas chegarem no sindicato. Nós passamos a participar dos diálogos social. E aí, quando foi criado o Conselho da Mulher lá no município, que aí foi criada a coordenadoria em 2003, junto com o centro especializado, aí, tipo, 2, 3 anos depois, foi criado o Conselho da Mulher. Aquele conselho tem assento de mulher sindicalista. Porque eu, na época, estava representando a comissão do sindicato, e quando foi a composição da representação de mulheres, nós, mulheres trabalhadoras sindicalistas, estamos lá. Que bom. Estamos lá. E aí, é claro que a nossa categoria, muitos lá não sabem, mas o sindicato, essa vaga não é do Sindicato Santa Cruz, é de mulheres sindicalistas. Sim. O Santa Cruz já passou por lá, as mulheres rodoviárias já passou por lá, agora eu não me lembro qual é o sindicato que está lá, que está no assento do conselho. Então, através desse diálogo social, nós, enquanto sindicalistas, com o poder público, é onde a gente vai encaminhar a proposta efetiva para as trabalhadoras desse setor. Sim. E aí, a partir daí, que eu não sei se vocês recordam, aí eu estou falando lá de 2003. O que aconteceu?
Veio quando chega a primeira conferência de política para as mulheres, nós, enquanto mulheres sindicalistas, se organizamos com as outras categorias, participamos das conferências estadual e fomos para Brasília para lá defender o campo de mulheres trabalho sindicalista. E não sei se vocês recordam, naquela época, não existia secretaria de mulher dentro do sindicato. Foi através de toda essa mobilização que começou nos municípios, nos estados. Assim, se você for olhar alguma foto de 20 anos atrás, não tinha aquela representação de mulher numa mesa de debate, numa mesa de abertura. Isso foi construído por nós, junto com as outras mulheres sindicalistas, dentro de acordos e debates nacional e internacional para garantir a participação das mulheres. Então, assim, fizemos muito e estamos fazendo, porque nós não tínhamos um terço, não tínhamos nada. E foi através da unidade e junto com o poder público. Porque quando a gente senta enquanto membro de um conselho, ali a gente vai negociar para o quê? Uma melhoria para as trabalhadoras. E assim, a partir dali que vocês puderam observar que a maioria dos sindicatos tem uma comissão de mulheres ou secretaria da mulher. Não existia dentro de central secretaria de mulher, não tinha. Foi construção coletiva com todos os segmentos de mulheres sindicalistas. Claro que as mulheres se organizavam via comissão. Formava a comissão, então aquele grupo trabalhava. Mas secretaria mesmo específica, que vem ali de dentro do estatuto, com aquele reconhecimento como secretaria geral, secretário tesoureiro, não existia, era formada uma comissão, um grupo de mulheres sindicalistas se reunia, como nós trabalhamos muitos anos, né, porque até hoje nós também não somos secretaria. É uma comissão, é um grupo de mulheres que se junta para formular as políticas públicas. E através dali, qual era o nosso pleito? Que as centrais sindicais e as federações tivessem uma secretaria da mulher. Porque essas mulheres que estão nesses espaços que formula a política para encaminhar para os estados e para os sindicatos. Entendeu? Então, assim, é muito relevante, muito relativo que tenha uma mulher só dentro de um sindicato para fazer esse atendimento. É preciso. Sim. Mas uma mulher só não dá conta. Tem que ser uma comissão, porque os casos de violência, de assédio, chegam no sindicato e muitos ali não sabem como direcionar nem como encaminhar, porque muitos deles não estão com o preparo de onde estão essas redes de apoio. Bem, já temos então o primeiro item de pauta da próxima reunião da federação, né? Como é que os sindicatos estão nessa questão se estão preparados para atender essa demanda, pelo menos com um acolhimento inicial e saber orientar, direcionar a mulher que chega lá vítima da violência no ambiente de trabalho, não é isso? Isso. Olha só, tem mais uma outra observação, um outro encaminhamento que eu tenho que falar aqui, que foi muito importante que aconteceu. Quando eu fui trabalhar lá na Secretaria da Mulher em 2021, foi a convite da atual primeira-dama Fernanda Sixio. Ela, Ana, vem trabalhar comigo, você trabalha de movimento, eu sempre fui uma mulher de movimento. A categoria do asseio e conservação me fez me movimentar da forma que eu movimento hoje. Porque quando eu entro para o sindicato, eu não era mulher de movimento, mas quando eu entrei no sindicato como diretora e vi a necessidade dos representados, eu falei assim, se eu não for para onde eu posso resolver o problema, aqui dentro do sindicato sozinho eu não vou ficar. Aí eu passei a participar de movimentos de mulheres, movimento comunitário, movimento negro, mulher negra. Eu tive que estar nesses espaços para poder defender os nossos representados. Mas quando a gente chega no sindicato, a gente sofre essa movimentação, porque aquilo exatamente. Mesmo com a gente, não adianta. Exatamente. E aí com isso, quando eu fui trabalhar nesse espaço com a Fernanda Six, o que aconteceu? Aí ela me perguntou assim, Ana, qual projeto você gostaria de tocar? Aí eu falei para ela que seria a Codinha Itinerante. Tá, e você tem um lugar para eu? Eu falei assim, tem. A empresa Clean. Mas a Clean, eu falei assim, por quê? Eu como representante, como diretora desse segmento, as mulheres saem de casa às 5 da manhã, faz o trabalho, sai 4, 3 e vai para casa, elas não têm acesso a nenhum equipamento. E aí foi onde nós fizemos 24 edições. Nós fomos em todos os distritos da Clean, só dentro da sede nós fizemos 10 edições para apresentar a todos os trabalhadores
que existia uma coordenadoria, o que poderia fazer, que elas poderiam se utilizar. Foram 24. Eu saí realizada, porque através dali nasceu dentro dessa empresa um grupo de garis empreendedores. Aí o presidente da empresa na época, ele se estendeu era só para as mulheres, ele estendeu para homens e estendeu para os aposentados, então criou-se um núcleo de empreendedores dentro da empresa. Porque quando chegava lá e apresentava, por ter um eixo de empreendedorismo, eu perguntava, tem algum empreendedor? Eu vendo bolo, eu vendo galinha, eu faço roupa, eu faço... Então, essas pessoas todas foram, como é que se diz? Que a gente encontra isso quando a gente vai para a nossa categoria. Porque a maioria deles, eles não trabalham só dentro do setor específico, eles sempre têm um empreendimento. Então, houve também esse fortalecimento lá em Niterói, isso aconteceu, entendeu? Cristina, é importante destacar na sua fala e na fala da Fátima, que às vezes a gente fala assim, poxa, legal a representatividade que nós temos aí do lado da mesa, né? Mas assim, quando você chega no movimento sindical, as pessoas podem falar assim, mas encontraram pessoas que deram espaços para elas ocuparem. Na verdade, vocês encontraram alguns parceiros no movimento sindical que compreenderam a luta de vocês, a bandeira de vocês, mas nada foi dado. Não. Tudo é conquistado. E com muita dificuldade. Não foi chegar assim, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, tudo foi muito conquistado. Isso foi uma fala que eu fiz o presidente do Sintacus, vereador Romero Duarte, ele fez uma homenagem aos sindicalistas lá em Niterói. E essa foi uma das falas que eu fiz. E eu estava lá na tribuna representando as mulheres. E eu não poderia deixar de não fazer essa fala, porque se, além de toda essa política que aconteceu, né, através de movimentos sociais, as demais categorias, se não fossem os parceiros homens de dentro do sindicato, nós não conseguiríamos avançar como muitas não avançaram. E aí, quando eu digo isso, não é só nós aqui da categoria do asseio, porque a gente, como nós somos da Central Sindical UGT, a UGT do Estado, nós encontramos parceiro ali para que as políticas das mulheres trabalhadoras ali pudessem avançar. E aí, quando a gente tem lá a UGT Nacional, lá também nós encontramos parceiro para que a política pudesse avançar. E na Conascom também. Nós temos lá na Confederação, exatamente, porque eles nos apoiaram e, assim, fez com que a coisa acontecesse. Então, é inúmeras campanhas, inúmeras ações. Então, nós não podemos dizer que os homens, os companheiros, não estiveram ao nosso lado. Mas às vezes o parceiro, estiveram ao nosso lado, às vezes sim. O parceiro só dá o dedo mindinho, o resto você exatamente. Mas dá o dedo mindinho. Muita dificuldade. Quando dá o dedo mindinho. Dá o mindinho e às vezes acha que já fez muito de dar o dedo mindinho. Exatamente. Mas aí o que assim, eu como militante de sangue raiz, a gente vai, faz o trabalho e mostra para essa pessoa o ledo engano que ele entrou, entendeu? E muitas das vezes até sem recurso nenhum, a gente só precisamos dar autorização. Se tiver autorização, a coisa acontece. Sim. Agora o papo tá tão bom, Gente, tão passa bom, muito rápido. que eu já me perdi aqui. Deixa eu falar sobre os participantes, né, através da nossa rede social aqui. O nosso diretor Sandro, ele é diretor do Sindicato dos Cabineiros de Elevadores. Sim, é o presidente. Ele é presidente e ele falou que no treinamento que ele faz para as assessoristas de mulheres, eles incluem esse tema, né, da violência, do assédio, para que elas já comecem nos seus ambientes de trabalho conscientizadas e preparadas para esse tipo de situação. Isso é uma iniciativa bem importante também, né? O nosso companheiro Francisco está parabenizando a gente pelo debate, o nosso diretor Wilton também, o companheiro Roberto Nolasco falou Cris. Nolasco aí. Um abraço, Nolasco. Mandou parabéns, falou que tem orgulho de vocês no sindicalismo. Obrigada. Obrigada. O Rafael Prudente também falou excelente bate-papo. O Rafael é filho da Fátima. Bom ter você conosco. Bom ter todos vocês conosco, né?
E, gente, o nosso podcast está chegando ao fim. Ah, Eu sabia que seria pouco, né, doutor Cláudio? Mas posso fazer uma pequena... Fale. Ah, Gente, a gente pode é deixar que ele falar? Hoje Não. hoje o Domingos tá Gente, na é que nós falamos aqui das profissões, são precarizadas. E o Romero, nosso vereador, presidente do Santa Cruz, que hoje representa muito bem todas as categorias em Niterói, ele pediu para falar rapidamente sobre a jornada 6x1. Sim, claro. E o projeto da limpeza urbana. Sim. E aí o que acontece? Lembrando que a federação, as confederações, a nossa central, a UGT, está todo mundo empenhado na luta pelo fim da jornada 6x1. E temos que chamar a atenção que boa parte da nossa categoria trabalha na 6x1. E que a mulher que trabalha na 6x1, ela não pode esquecer que ela tem direito a folgar pelo menos 2 domingos por mês. A gente tem essa exceção na lei e ela tem que exigir que essa folga em pelo menos 2 domingos ao mês. O homem, por enquanto, só precisa folgar um domingo. E o projeto da limpeza urbana, para as pessoas que não têm conhecimento, ele está na Câmara dos Deputados e ele visa regulamentar a profissão do trabalhador da limpeza urbana, instituindo o piso salarial nacional, uma jornada de 40 horas semanais e o reconhecimento das condições de insalubridade. Tá? Então, a nossa federação também está junto com as confederações, com a UGT, apoiando esse projeto de regulamentação do trabalhador na limpeza urbana. Só fazendo essa observação, a pedido do Romero aí, um grande abraço, Romero. Ok. Abraço, Romero. Um abraço, Romero. Fátima, gostaria que você desse a sua saudação final, falasse para as nossas trabalhadoras. Eu fiquei muito feliz com a sua participação. Obrigada. Eu sabia que você ia contribuir com algo importante para a nossa categoria, né, para o nosso podcast, que a gente ainda está no início, né, Léo? A gente ainda está bem no comecinho, mas a gente acredita que a gente vai alcançar o maior número de trabalhadores, porque na verdade essa é a nossa intenção. Como a gente fala aqui toda semana, a federação representa os trabalhadores nos municípios onde não tem sindicato, então são os municípios do interior do Rio, né? Então assim, o alcance é mais precário, mas a gente também não deixa de alcançar através dos nossos meios de comunicação, né? E aí a intenção do podcast é que a nossa voz, né, chegue até eles e que eles também cheguem aqui na federação, né? Como a gente sempre fala, a federação está de portas abertas, né? E tem os nossos canais no WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim. E eu queria que você desse uma saudação para os nossos trabalhadores, né? Uma saudação final relacionada a esse tema, que para mim, acho que até hoje foi o tema mais importante desse debate aqui do podcast FETERG, apesar talvez, né, porque eu sou mulher e talvez não é porque para mim, até então foi o tema mais importante, que é o fim da violência, né, contra a mulher, e a gente sabe que a todo minuto, né, uma mulher pode estar sendo até assassinada agora, né? Na verdade, é uma vergonha, eu preciso falar, né? É uma vergonha que a gente, em 2025, ainda precise ter uma campanha para pelo pedir fim, né? pelo fim da violência contra a mulher. É uma vergonha, é muito triste isso, né? Que a gente tem que todo dia estar vendo notícias de mulheres sendo assassinadas, violência doméstica, violência no ambiente de trabalho, violência em tudo que é lugar. É uma puta vergonha mesmo que a gente ainda não tem avançado enquanto sociedade, né? Sim. Então, Fátima, faça suas considerações finais. E eu já quero deixar o meu agradecimento a você por estar conosco. Eu sei que você está rompendo a sua vergonha, mas é assim, né, doutor Cláudio? Que a gente vai avançando. Isso aí. E aqui é tudo assim, no improviso, né, doutor Cláudio? A gente tem vergonha, mas a gente vai com vergonha mesmo. Então, quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer por nós estarmos aqui, agradecer por esse momento, agradecer pela nossa vida, a vida de todos vocês, agradecer pelo convite, né, e me desculpar pelo meu nervosismo, né, porque é a minha primeira vez que eu participo, mas aí, vou te falar, gostei da parada, pode me chamar para outros temas. Pode chamar de novo, Fátima. Aí eu já vou vir mais preparada, mais calma. A Fátima está falando em carioquês, tá bom? Carioquês. Então, aí deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muito obrigada por tudo, por essa oportunidade. E as nossas companheiras, tá?
eu quero dizer para elas que estarei sempre, enquanto dirigente sindical, enquanto pessoa, enquanto tudo, eu vou estar sempre, doutor Cláudio Domênica, presente na vida de todas as trabalhadoras que eu puder ajudar, entendeu? Tudo. E, como o senhor disse, é muito triste num momento como esse, né? Em 2025, a gente ainda passar por isso tudo, por essas violências todas. Isso, acho que a gente já tomou ciência, fora acho que a gente nem tomou ciência ainda, né? Então, assim, eu quero dizer para as meninas, para as nossas mulheres, nossas trabalhadoras, tá? E digo aqui para minha companheira que eu amo de paixão essa preta linda aqui, que é minha vida, muito aprendi com ela, porque comecei com ela. Meninas, companheiras, trabalhadoras, uma sobe e puxa a outra. Exatamente. A gente vai estar assim. sempre junta para ajudar todos vocês. É isso Todas aí. que nós pudermos atingir. Pode contar com todas nós, conte com a federação, conta com todos os sindicatos, conta com o nosso companheiro do Romero lá em Niterói, conta com o nosso presidente, o nosso vice-presidente que está aqui, nosso presidente Meirelles, né? Conta com o nosso presidente Gilberto no sindicato. Também o nosso presidente Nilson, né? O presidente Nilson, ele nem falou também, nada. Presidente Com Moacir todos os da sindicatos filiados à Com federação. todos os filiados. Todos eles que estão aqui Presidente participando Moacir com a da gente. Confederação Nacional. O nosso presidente maior, Ricardo Patá, que Isso, eu sigo Nacional. ele lá, gosto muito dele. Sim. E assim, eu agradeço a todos e digo, nós estaremos juntos sempre para poder defender essa pauta e tudo que tiver ao meu alcance. Enquanto Deus me der vida e saúde, eu estarei brigando na rua, aonde for, para poder estar resolvendo pelo menos o mínimo possível para ajudar essas nossas companheiras, né, Cris? E nós estamos juntas. E, Domênica, muito obrigada por esse convite, doutor Cláudio, o companheiro ali, muito obrigada por essa recepção, muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe a todos vocês. Antes da Domênica passar para a Cristina, o Nolasco está dizendo aqui: estas duas pretas não são apenas mulheres em movimento, são imparáveis. Obrigada, Nolasco, obrigada. Cristina, faça sua consideração final. Também quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, né, por você ter colaborado para a gente montar essa pauta, porque eu sabia que você tinha propriedade, né, para ajudar a gente nesse debate, nessa pauta. Como eu falei, que para mim, até o momento, eu acho que pode ser que não, mas para mim é a pauta mais importante e sempre será a pauta mais importante, porque esse é um assunto urgente, como bem o Dr. Cláudio colocou, que em 2025 a gente ainda tem que estar fazendo essas campanhas todas, essa luta pelo fim da violência, que não deveria nem mais existir, né? Então eu quero que você faça sua consideração final, que você fale para as nossas trabalhadoras, né? E a gente até combinou, né, Cristina? Porque Sim. a gente combina as coisas antes, Fátima. A gente combinou da gente dizer quais eram os canais. E a proposta da nossa enquete hoje. Se você é trabalhadora, conhece os canais, né, de denúncia. A gente sabe os canais normais, mas tem os centros, né? Centros especializados de Cristina, atendimento à mulher, defensoria pública. Porque hoje no Estado existe a rede de enfrentamento, né, violência contra a mulher. E essa rede, elas se reúnem mensalmente e assim, em vários municípios, porque são vários municípios que fazem parte, né, dessa rede através da Secretaria da Mulher e através do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, onde tem o atendimento gratuito de psicólogo, assistente social e o jurídico. Através dessa rede é realizado várias ações em vários municípios, porque é uma rede estadual que percorre os municípios. Eu sei que se uma mulher que está nos ouvindo agora tiver uma situação emergencial, vai lá no Google e acesse lá a Rede de Enfrentamento à Mulher no Estado do Rio de Janeiro ou no seu município, rede de atendimento ou centro especializado de atendimento à mulher. Mas como eu havia combinado aqui, nós vamos estar postando no Instagram
da FETERJ, essas redes especializadas e esses centros de atendimento para que a mulher, na hora que for necessário, que precisar, possa ter acesso. Porque hoje, mulheres, eu sei que é muito triste que nós estamos o Brasil é um país que está no 5º lugar de morte de mulheres de violência, no ranking, né, da violência contra a mulher. Mas nós temos muitas redes de apoio, não só, nós temos vários municípios e vários estados que têm o seu serviço público para estar dando assistência, mas nós temos também várias organizações da sociedade civil, várias ONG, vários coletivos que também fazem esse trabalho de estar encaminhando por acolhimento. Então a gente costuma dizer que as mulheres não estão sozinhas. As mulheres têm aonde buscar apoio, têm onde buscar acolhimento. E assim, ela me fez uma pergunta, eu respondi. E agora, para me dar minha saudação final, agradecer a todos e todas que estiveram presentes aqui nesta tarde conosco. É um tema polêmico, eu sei que 1 hora é muito pouco tempo da gente conversar e passar a maioria das informações necessárias, mas o que a gente pode estar fazendo é estar pondo no Instagram, né? Da federação, assim como a gente faz na Conascom, por eu estar lá na Secretaria da Mulher e da Diversidade da Conascom, a maioria dos nossos trabalhos a gente encaminha, fica lá no cantinho do site. E aí nós temos, que muitos não têm conhecimento, é claro, é só acessar o site da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Açaí e Conservação, que lá nós estamos na campanha da ratificação da Convenção 190. E o que é a Convenção 190? É a primeira norma voltado dentro da Organização Internacional do Trabalho, onde coíbe assédio e violências no ambiente de trabalho. E essa norma, essa Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, que nós chamamos de OIT, ela está simplesmente na gaveta, né, lá do Congresso Nacional, e aí várias centrais sindicais. Aí é um trabalho feito a nível nacional, mas nós, enquanto Central Sindical, Confederação Nacional, estamos fazendo várias mobilização para que essa primeira norma ela seja aprovada. E sabendo, entendendo que, uma vez aprovada, nós sabemos que as maiores beneficiadas serão as mulheres, porque nós também já temos os índices através das pesquisas, que são as mulheres que são as maiores vítimas de violência no ambiente de trabalho, segundo informações da rede do Ministério Público de Trabalho, que tem lá também o seu canal de denúncia. E aí, assim, vamos estar agora entrando na Confederação Nacional dos Trabalhadores em Açaí e Conservação, com um outro projeto nacional, que nós deveremos estar lançando agora no final do mês, com o nome de letramento. O que é letramento? Nós sabemos que a maioria dos dirigentes sindical, a maioria de trabalhadores, não sabe o que é o racismo. Uma coisa é falar racismo, mas você sabe, na verdade, o que é o racismo? O trabalhador, ou até mesmo o dirigente sindical, sabe o que é feminicídio, o porquê da sigla LGBTQIA+, o que significa? Sabe o que é uma orientação de gênero? Uma orientação sexual? Sabe o que é interseccionalidade? Então, esse é um outro projeto que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Açaí e Conservação vai estar apresentando para a categoria em todo o Brasil. E aí nós estamos denominando como letramento, né? Porque para que os nossos diretores e os nossos trabalhadores saibam da terminologia que estão no dia a dia pelas ruas e pelas redes sociais. E é isso, gente, não tem como caminhar sozinho. Quando no início que foi criada uma comissão de mulheres dentro do sindicato, nós não conseguimos sozinhos, não. Nós tivemos que se aliar com os movimentos sociais da cidade. Quando a gente chega no estado, nós tivemos que se aliar com os movimentos sociais dos estados e
como membro do Conselho Nacional da Igualdade Racial, nós também tivemos que se aliar com movimentos sociais da nacional, para que a gente pudesse ter uma representação e falar em nome dos trabalhadores. E é isso que eu quero passar. Sozinho nós não chegamos a lugar nenhum. Nós temos que estar de mãos dadas e dialogando com a gestão pública local para que a gente consiga avançar nas políticas públicas para os trabalhadores em aceito, conservação e limpeza urbana. Obrigada. Eu quero encerrar esse podcast te chamando a uma conscientização, né? Amanhã começa os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. No dia 25 de novembro é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, que é um dia que a gente precisa lembrar, mas a gente não precisa só lembrar, a gente precisa agir para que a gente alcance uma transformação, né? E eu quero Depois eu queria só... Eu esqueci uma coisa. eu quero te convidar, né, a denunciar caso você esteja sofrendo algum tipo de violência, como a Cristina bem falou, tem os canais de comunicação, de denúncia, para você não se calar, não se cale, a sua vida é muito importante. E, gente, a Cristina esqueceu de falar algo que provavelmente é importante, eu vou passar a palavra para ela novamente, e eu agradeço a participação de todos vocês. Na próxima quarta-feira estaremos aqui com os nossos diretores, o Wilton de Melo Peixoto e Ezequiel Santos Silva. Eles são diretores dos sindicatos de aceito e conservação da cidade de Volta Redonda e Campos, e eles estarão aqui dividindo a mesa conosco, comigo e com o Dr. Cláudio, né, Dr. Cláudio, para a gente tratar dos assuntos dos trabalhadores dessa região. Cristina, pode falar. Nossa, eu deixei por último porque quando a Domênica diz, né, fala sobre o 25 de julho, então o dia... De novembro. 25 de novembro, né, o dia da não violência, o dia internacional, e no dia 25, né, como os 21 dias foi estendido por conta das violências sofridas pelas mulheres negras, 25 de novembro as mulheres negras do Brasil estarão marchando em Brasília na segunda Marcha Nacional das Mulheres Negras. É uma organização coletiva a nível nacional, onde as mulheres negras dos municípios, dos estados se organizaram e estamos partindo para essa marcha que acontecerá em Brasília. E aí estamos marchando sim para reivindicar nossos direitos contra o racismo, contra as violências, contra o feminicídio, e cobrando reparação e bem viver. E assim, quem puder, quem estiver por Brasília, pode ir lá, tá contribuindo com a gente lá, com a preta que estiver lá, pode estar lá marchando com a gente, que estamos em marcha, e 25 de novembro, Brasília será ocupada pelas mulheres negras brasileiras e convidadas internacionais. É isso. Estamos em marcha. Quer falar mais alguma coisa, doutor Cláudio? Não, eu só queria, quer dizer, eu não sei se é necessário falar, mas porque constou nas manifestações de vocês, são os pequenos gestos, são os pequenos sinais, né? Uhum. Eu acho que a mulher, ela tem que identificar esses pequenos sinais e ela não pode alimentar essas violências menores que ela começa a sofrer no início, porque elas vão se agigantando até que chega uma hora que não tem mais volta. Passa despercebido. E essa não volta pode significar ela perder a vida. E quando a pessoa Feminicídio. quando a pessoa perde a vida, não tem mais retorno. Tá? Eu quero só parabenizar a federação, a diretoria aí pela ideia do podcast, a Domênica, o Léo que está ali, e em especial as nossas duas convidadas, tá? A Cristina, que fez uma explanação assim maravilhosa, a Fátima, que não ficou para trás e acabou terminando o nervosismo dela. Perdeu a injeção. Tomara que essa primeira vez dela tenha sido maravilhosa, espetacular, tá entendendo? E vamos em frente. Até falou em karaokês, porque a parada estava muito boa, tá entendendo? E vamos em frente. Parabéns aí a todos e a todas aí que participaram aí. Só para Ana Cristina, você tem seu Instagram, né? Sim. Ana Cris Niterói.
Então, o Instagram da Ana Cristina é @AnaCrisNiterói. A Fátima também tem o Instagram. Tenho, é @Fátima do Sindicato. Da Fátima é @Fátima do Sindicato. Se vocês quiserem seguir essas duas mulheres e acompanhar a rotina delas na base, na luta, tá? Fiquem à vontade. Gente, obrigada. Até a próxima quarta. Espero vocês, hein? Espera aí só um minutinho. A Fátima não vai falar, não. Terminou não. Só um minutinho, uma coisinha de nada. Que eu agradecia tanto a gente, mas tem uma pessoa muito importante na minha vida que está aí nessa chamada, que é o meu filho Rafael, e é ele que cuida da minha rede. Rafael Rodrigo, por favor, já coloca tudo lá, tá, filho? Beijo, mamãe te ama. Boa tarde, gente. Até a próxima. Boa. Boa tarde.